Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe ricamente e fortaleça cada um. Bem, queremos falar um pouquinho sobre a banalização da mentira. O que vem a ser isto? O que vem ser essa banalização da mentira? Antes vamos ler um verso aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 10, verso 13. Diz o seguinte: Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira. Porque confiastes no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. Vejam que a mentira é o fruto da injustiça. Como a verdade é fruto da justiça. Deus é justo. Então ele é verdade. Porque o justo aborrece a mentira e não a pratica. Mas confia somente nos vossos valentes. Se fosse uma pessoa desvalida e não tivesse nada, ele não enganaria, não mentiria, não enganaria com as suas mentiras, como se tem acontecido hoje. Agora, se você olhar na internet, eles falam isso de fake news. Ficou tão banalizado que é tão difícil até de você acreditar em alguma coisa, né, que tem na internet. Porque as pessoas não têm mais brio, vergonha em mentir. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil foi interrogado a respeito do Código de Ética da Câmara para corrigir os deputados. E falaram com ele, mas é a respeito dessas pessoas que estão falando mentiras descaradas aqui dentro e não há nenhuma punição. O que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Essa pessoa vem aqui e fala mentiras. Então, para que Código de Éticas, né? É a mesma coisa. A Bíblia está repleta de promessas para os mentirosos, mas promessas de fogo, promessas terríveis. Mas e o que adianta? Eles vão continuar mentindo. Mas se você te falando uma mentira que você estiver achando que ela é verdade, você também tem complicação? Perfeitamente. Mas vamos ver um pouquinho sobre essa banalização, o que vem a ser isto? A banalização da mentira, nestes tempos que estamos vivendo, nosso tempo contemporâneo nosso agora, a mentira se constitui um dos principais atributos das relações sociais. Poxa vida, para aí, isso não é tão pesado? Constitui-se um dos principais atributos das relações sociais, instituindo-se como valor eticamente perverso. Agora, o que vem ser essa banalização? É a lei da hipocrisia. A lei que é usada é a lei da hipocrisia, normatizada. Então se tornou normal mentir. É normal falar aquilo que não sabe.
Falar aquilo que não é verdade, mesmo sabendo a verdade, é que se torna pior ainda. E ela revela-se sob as sutilezas enganosas e opressivas. E ela destrói coisas. A mentira, essa banalização, leva as pessoas a mentir de uma forma tão, parece que sem arrependimento do que faz. Destrói as manifestações do desejar, sentir, pensar e agir, e esvazia a alteridade dos indivíduos. O que é essa alteridade? Alteridade é a consideração ao próximo por causa das diferenças. Então você tem que ser como aquela pessoa, aquele grupo, ou você é desconsiderado. Então o que acontece? A mentira leva as pessoas, leva a destruir das pessoas as manifestações dos seus próprios desejos, o seu sentir, o seu pensar, agir, e esvazia a alteridade dos indivíduos. Você não é o que você quer ser mais, o que você precisa ser. Parece que age justamente ao contrário da verdade de Deus. Só que Deus leva você para amar o seu próximo, aceitar as diferenças, amar as pessoas, não importa se ela tem opinião diferente da sua. Mas se não tem a mesma, não está pensando igual você, então você passa a odiar a pessoa. E mesmo vocês tendo esse ódio no coração, as pessoas tendo ódio no coração, elas não percebem que elas estão sendo usadas pelo diabo. Porque não automaticamente, se ele tivesse um pouquinho de Deus, ele saberia que em Deus ele não estaria odiando o seu irmão. Não estaria desejando o fracasso, a derrota, a miséria, a morte. Então veja bem o que essa banalização da mentira tem feito no mundo natural. E vamos lá para o mundo espiritual. O que tem feito essa grande mistura diabólica de credos e dogmas? Só dentro de uma mensagem de William Branham, quantos dogmas, credos, qual que é a verdade? Só dentro de uma, eu estou citando, porque é o que eu conheço mais, mas eu sei que existem alas de todas as seitas. Por isso vão se multiplicando. Agora, essa banalização da mentira também apresenta-se potencializada pela cumplicidade, mesmo que inconsciente, dos indivíduos que a reproduzem em vínculos de farsa. Quando você reproduz, você fala uma mentira que alguém te contou, então você vê um pregador te falando uma coisa aí, você entra naquilo e acredita, porque você não tem mais a sua própria alteridade, seu modo próprio de julgar as coisas. Você não julga mais segundo o que a palavra de Deus diz, você agora julga segundo o que o seu falso líder te ensinou. Pode analisar se isso é verdade ou não. Todos os que seguem as suas seitas, que não obedecem às Escrituras, eles não julgam mais pelo que a Bíblia diz, eles não julgam mais pelo que a palavra de Deus diz, mas eles julgam, eles analisam pelo que
o catecismo da sua igreja diz como o diabo tem enganado as pessoas através dessa banalização da mentira. Quantas vezes tem que se repetir uma mentira para ela se tornar verdade? E depois que essa mentira se torna verdade no coração de uma pessoa, quem tira essa desgraça de lá? Porque ela não dá lugar nem para o Espírito Santo entrar ali mais. Porque ela apresenta-se potencializada pela cumplicidade, mesmo que inconsciente, dos indivíduos que a reproduzem em vínculos de farsa. Mas o fulano falou assim. Você fala uma coisa da palavra, mas o pastor fulano falou que isso é isso. O pastor Beltrano. O que o pastor falou? Diferença faz. Você não falou segundo as escrituras, é mentira. Então é o diabo falando na boca dele. Não tem outro termo. Agora vejam isso aqui. O poder da difusão da mentira sustenta-se na banalização da malignidade que atravessa a vida dos homens. Isto é terrível. Então vai dando lugar à mentira, vai dando lugar ao ódio, vai dando lugar à maledicência, vai dando lugar à transgressão. E a malignidade, então, vai atravessando, vai endurecendo aquele coração. E através da mentira, as pessoas vão deixando de crer em Deus, crer na verdade, porque eu não creio em Deus, o diabo também crê em Deus, crê que existe Deus, crê que estremece. Ele também tem isso, mas ele é inconversível, ele não se converte. Assim também aqueles que dão lugar a essa banalização de tantas mentiras, escrituras torcidas, acrescentadas e tiradas. Vai indo, você também não consegue mais ver a luz, cega-se por completo a sua visão espiritual. Meus preciosos irmãos, eles têm comido, a humanidade tem comido o fruto da mentira. Na política, na religião, em todos os sentidos. Então, cada um acredita nas suas mentiras, menos na palavra de Deus que eles acreditam. Pode olhar, toda seita que chega, a primeira coisa que quer tirar da pessoa é o quê? Os mandamentos bíblicos. Deus livra a pessoa de uma desgraça ali, ele mete o pé em outra, cabeça, coração e tudo. Vem um falso ali e diz, agora também não precisa de batizar. Vamos lá, vamos para lá. Não precisa de mais tomar ceia. Vamos para lá. Tá vendo? Ele já não tem mais capacidade de julgar segundo as escrituras. Bem-aventurados sois vós, que tendes escapado de toda essa banalização da mentira e voltado para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não existe nada que possa servir para a vida eterna. Mas se eu deixar essa mensagem assim, fica com ela. Rejeite a Bíblia, fica com a mensagem. Porque se você tem alguma dificuldade em perder alguma coisa, perder amigos, perder familiares, você não é digno mesmo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus falou isso. Jesus falou que não é digno dele. Não sou eu. Porque se fosse eu, também seria falso. Mas eu estou falando o que Jesus falou. Aquele que não deixar pai, mãe, emprego, patrão e tanta coisa, por causa do meu nome, não é digno de mim. Mas vocês trocam a palavra de Deus pela palavra de um homem, então vocês não são dignos dele.
Mas temos uma última escritura aqui. Ela está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, que diz: olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então, a pessoa vai indo, ensinando mentira e o povo aplaudindo, até a própria consciência do mentiroso fica cauterizada. Ele não pode mais falar a verdade. Pastores que não suportam mais a verdade, não podem falar a verdade, porque não creem mais na verdade, creem agora na operação do erro. Eles agora creem na mentira que foi introduzida em seus corações, e eles foram dando lugar, até seus corações se preencherem de mentiras. E a verdade vindo, eles não podem aceitá-la mais. Atravessam o tempo. Meus amados e preciosos irmãos, por isso é que a gente sempre diz: louvemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e tudo isto que vem encontrar as Escrituras, chutes para longe, considera como esterco, como joga fora, fique com a Bíblia Sagrada. Se ela foi suficiente para salvar todos em tantos tempos passados, agora não é mais. Agora precisa de tantos sabichões. Deus tenha misericórdia de todos e nos ajude. Deus nos dê saúde, principalmente espiritual, mente sã, entendimento espiritual, mente cristã, em nome de Jesus Cristo. Amém.